Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, vamos lá. Hoje eu quero apresentar pra vocês aqui, quero jogar um jogo com vocês, que é um jogo Tem 30 minutos. Puta que pariu! bem peculiar e levar Depois eu vou tentar aumentar o áudio de novo. vocês comigo nessa jornada maluca que, se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Porque a ideia toda é bastante única e aborda uma questão super interessante. E Muito também, foda, cara, muito sendo foda. Acabei de bem jogar. Sincero, é um jogo jogável, né? Claro, mas parece muito que o jogo joga muito mais você do que você joga ele. E vocês vão entender exatamente o que eu tô falando. Mas antes Me de joga começar, onde, eu vou dar um rapaz? contexto aqui, tá? Me joga Vai fazer onde? Calma aí. sentido ao longo do vídeo. Bom, não sei se vocês conhecem ou conheceram ou se lembram desse amiguinho aqui da tela, mano. Lembro. O nome dele é Bonzi Buddy. Ele era basicamente um programa grátis baixável da internet lá dos anos 90, 2000. Nossa, eles fizeram igualzinho, né? Tipo, talk, e-mail, browser, I love, I tell facts. E os caras botou, tipo, né, em volta, ficou Que era um bonitinho. macaquinho roxo e servia como uma companhia pro seu desktop. Ele dava, tipo, entretenimento, ajudas rápidas, tipo, dicas, ele cantava piada e era bobinho, tá ligado? Era uma companhia pra... Tipo assim, uma coisa que eu. Só complementando aqui. Uma coisa que eu achei do jogo que. Eu achava que o jogo ia ser tela Windows XP, porque aparece desse jeito lá na Steam e tudo mais. Eu achava que ia abrir uma. Como se fosse um computador virtual, tá ligado? Quando ele tava usando meu próprio desktop, eu achei muito foda. Eu achei muito pica. você não ficar muito sozinho no seu desktop. E popularmente, as pessoas reconheciam como um vírus, tá? Você menciona o Bonziburi pra alguém hoje em dia, a pessoa vai falar, é aquele coisa que tinha vírus e tal, que enfim. Mas não era realmente um vírus, mas sim um spyware. O que acontecia é que ele coletava informações do usuário, basicamente ele espionava você e seu computador pra mostrar propagandas, tipo, personalizadas pra você. Ele basicamente te vendia, né? Ele sabia o que você precisava, olhava e colocava propagandas pra você e tudo isso sem você saber. E aí sujava seu computador com propaganda e informação, tipo, desnecessária. E o doido é que meio que as redes sociais fazem isso hoje em dia, né? Mas enfim, tinha outras coisas também, né? Que ele deixava o PC mais lento e às vezes vinha com programas que eram instalados junto com ele, assim, e você instalava sem querer, sem não prestar atenção. Tipo assim, era algo sujo, escondido atrás de um gorila fofinho. Mas mano, e agora que você sabe sobre isso, digamos que existe um Bonzi Buddy 2 chamado KinitoPet, o mais novo assistente virtual pro seu desktop, que vai aprender sobre você, conversar com você, Foda, te entender, foda. cantar, jogar e muito mais. Mas, vocês sabem que não vai ser só isso, né? Bom, sem muita enrolação, vamos logo começar. Esse é o KinitoPet.exe. Muito pica. Eu só fiquei com medo dele tacar algumas coisas algumas coisas do meu PC na tela, assim, tipo, tal. Parece todas as minhas senhas, assim, toma! Não botei fé que você ia jogar mesmo? Mano, eu gosto de jogo assim, velho. Quando você me mandou, eu falei, tipo, nossa, jogo foda. Aí Enfim, aqui estamos. eu não ia jogar, eu ia assistir só o vídeo do Golart. Só que como você me mandou esse vídeo pra jogar, eu falei, tipo, de terror, tal, não sei o que, parece legal, vou jogar, e eu comprei. O nome do usuário é XXGOL, porque é o nome do usuário do meu computador. Bom, como é o meu PC, eu sei a senha. Mano, só que, não, calma aí. Eu botei a senha errada, e ele entra. Eu fui testar. Se tivesse dado erro, eu tinha que botar a senha certa, mano, ia ser do caralho. Mas também ia revelar minha senha pra todos vocês. Ok, aqui estamos. Bem-vindos ao meu Gol. computador. Aqui é bem básico e nada de muito diferente, até um pouco solitário pra ser sincero. Dá pra jogar um campo minado, que inclusive é bem fácil. O número no quadradinho... Não, vai tomar no teu cu. Esse campo. Desculpa ficar pausando. Mas esse campo minado vai se fuder, mano. As duas vezes seguidas que eu fui jogar, eu clicava, tipo, literalmente no quadrado que tinha bomba. Tipo, o quadrado de início, de start, que você vai clicar pra começar o jogo. Eu clicava na bomba. representa quantas bombas ele tem em volta dele. Se tem um, só tem uma bomba. Se tem dois, só tem Inclusive, duas eu bombas em acho volta, e assim que- vai. E você Inclusive, eu acho que, tipo, no campo minado é impossível isso acontecer, né?
Eu acho que no campo minado, ele é configurado pra montar o campo depois que você dá o primeiro clique, entendeu? Eu acho. Porque eu nunca cliquei no campo minado e foi direto numa bomba. Então eu acho que, tipo assim, no primeiro clique, depois do primeiro clique, ele monta. Ou será que não? Não sei dizer. Marca os locais que tem bomba com a Também bandeira. acho? Não. Dá pra jogar também o pinball. Ah, esse aqui eu não vou explicar. Eu acho que todo mundo sabe jogar pinball. E sei lá, mano, tem mais outras coisas que qualquer outro computador tem, tipo Paint pra você desenhar, imagens, músicas, e-mail. Mas o que realmente interessa a gente é a maravilhosa internet. Essa é foda. Esse computador em inglês aí, Golart. 3 da manhã, Golart. Ah, não, é 3 da tarde. Perdão. Bom, na internet a gente pode basicamente pesquisar o que a gente quiser. Eu gosto de procurar sobre gatinhos, por exemplo. E pronto, mano, você vai lá, digita, dá Enter e aparece vários resultados sobre gatinhos. Coisas de gatos, sacolas, camisas, canecas, sei lá, imagens. Nossa, é tudo. Até que meu né? PC dá um erro. Are you interested in a virtual assistant that can... Inclusive, deixa eu. Eu lembro disso, eu lembro. Thank you for choosing KinetoPet. To start your download, press the button labeled Download Now. Bom, vamos fingir por agora que nada aconteceu e que meu PC não deu tela azul. Vamos só continuar. Eu sou forçadamente mandado para uma página da internet, kinetopet.com. Aparentemente é uma companhia, um bichinho virtual, e ele joga jogos com você, conversa com você, fala fatos, piadas. Toma conta do aprende teu sobre você, sistema. se adapta a você. Ok, descendo mais a página, é mais um pouco da vitrine do que ele pode fazer, mano. A página gosta de enfatizar muito que ele aprende bastante sobre você, que é inteligente, faz muita coisa, e tem os amigos dele também. Tá, enfim, bom, ok, e eu começo a Os baixar amigos o são programa. foda, velho. Ele já abre direto na janela de instalação. Enfim, mano, terminamos de instalar e eu recebo um e-mail quando acaba. Então a gente vai clicar aqui no e-mail pra ver o que é. Aí é só um e-mail falando que eu instalei, e daí, né, tanto faz, vou fechar esse aqui, vamos logo brincar. Surge então um ovinho no meu desktop e eu decido clicar no ovinho. O Kinito acorda e começa a conversar comigo. Oh, hello there. Thank you for waking me up. I'm KinetoPet. However, you can just call... Bom, e ele começa a perguntar de mim. A gente vê que ele é meio bugado, a animação é simples e esquisito demais em geral, né? Mas de qualquer forma, eu não vejo por que não responder qual que é o meu nome. To tell me information, simply type your input in the box and press OK. Então eu Gabigol. vou lá e digito Golart. E ok. That's strange. I have never heard of that name before. Are you sure that this is your real name? Sim, esse é meu nome de verdade. Bom, mais ou menos, né? Oh, in that case, nice to meet you. E ele começa a surfar no meu PC e decide começar com mais perguntas. I just cannot wait to get to know you. So, how about I start with some questions? So, what is your favorite color? Bom, eu gosto muito de branco e preto. Eu vou colocar white, porque eu acho que ele entende mais, né, melhor inglês. Ah, yes, the color of the clouds. What a wonderful pick. Enfim, e ele começa a fazer Okay, várias now this one perguntas. is tricky, A so próxima get ele pergunta ready. qual superpoder eu gostaria de If ter. you could have any superpower, what would it be? Eu digo viajar no tempo e eu clico ok. Wow, that sure does sound super. If I could have any superpower, I would want to be able to read minds. That way, I could know more about you.
and become the perfect friend. Não deu pra Medo. não perceber que a música deu uma pequena falhada quando ele falou que gostaria de ler mentes. Bom, mas faz sentido, né? Aliás, na página de download dele, diz que ele adora aprender e se adaptar a você, então ler mentes com certeza ajudaria, né? Mas bom, depois ele continua com mais perguntas. For this one, you have lots of choice, so choose carefully. What is your favorite word? Ele pergunta a minha palavra favorita e eu digito crisp, que pra quem não sabe é uma palavra que sai lá de trás da sua boca e vai caminhando até a ponta da sua boca e você vai falando e é bem legal. À medida que você vai falando, né, e é bem legal. Hã? Crisp. Crisp. Well, Hã? that sure is a certainly interesting word. Moving on from that, I think I should tell you a little about Eu não... Verdade, ele não usou minha palavra favorita. Porque não apareceu cavalo em lugar nenhum. Quer dizer, eu escrevi horse, né? Não apareceu em lugar nenhum. Ok, mano, mas chega. Eu já respondi muita pergunta e o Kirito decide que é hora dele falar um pouco dele mesmo. computer companion, and I'll be your everlasting friend. I can do many things such as play games, manage your system, adapt to you, and even read stories. Não julgue que você escolheu horse. I have Faz just sentido. finished writing one that I had started earlier. Would you like me to read it? Eu gostaria que eu Pois lesse. e agora ele vai contar a história de vida dele. Então sentem-se e aproveitem que ela vai ser narrada pelo próprio Kirito. I knew you would say that. Okay, where do I start? É meu mouse aí? Não. New beginnings. A book by Kirito. Kirito was home when a package came to the door. But who was it from and who was it for? It was for Kirito, as he soon realized. So he eagerly ripped it open. E eu tentando ler rápido as coisas, traduzir. It's a computer, exclaimed Kirito with a grin bright and wide. But the cables were tangled, so he started to untie. And once Kirito was done, he powered it on, and watched it come to life with digital color and sound. Kirito then studied all he could learn to make the online world turn. However now, Kirito had all these new tips, and yet no friend to share his new tricks. So he went on a quest, and found a friend just like you, to show you his skills and Você. what to do. So why wait? The adventures lie ahead. So together we can play games, search the web, and Ele tem umas mãozinhas, né? the end. Bom, e com isso fica mais claro ainda. Tudo o que ele quer é estudar as pessoas, aprender com elas, pra ser, né, o melhor amigo possível. Porque assim ele vai saber exatamente tudo que você gosta e como você quer que ele se comporte e tal, ou seja, ele vai ser o seu amigo perfeito, né? Ele vai saber de todos os gostos e maneirismos, enfim. Só que depois ele começa a fazer umas coisas que você para e pensa, uau, ele tá ficando um pouco abusado, não? So, best friend, how about we move on to something more? Ele consegue, começa a fazer as coisas. I have made something very special for you, but I just need to load it up. This'll be really fun. E ele carrega um programa. Parece que foi há muito literalmente tempo, puxa uma velho. janela com uma página da internet. Parece que foi há muito tempo que eu joguei esse primeiro jogo aí. Present to you. Esse primeiro aí. The Tornado Cruise Web World. Click. Enfim, é basicamente a turma do Kirito, e ele sendo o personagem principal. É uma página interativa com vários minigames, joguinhos, e abaixo disso dá pra ler a descrição da turma. Eu não vou ler a descrição de cada um, é genérico infantil e ninguém liga, né? Vamos só clicar em Start. Tá bem que eu não fui ler. Well, without further ado, welcome to the Web World, an amazing place where you can play games, learn, and most importantly, meet all of my pals. However, in recent times, the Web World has fallen into a bit of a bad state. Yet with your help, I'm sure we can restore our wonderful world. Aham. Before we get ahead of ourselves, A fonte. able to navigate around. Enfim, ele fala um pouco e ele cria um bonequinho pra eu poder me mover.
much better. I even made it your favorite. A fonte! Não, depois a gente tenta. Trying to fix up his house. You are going to try help him to visit Sam. Click on Ou a gente tenta agora, que provavelmente tem uma coisa por detrás da ponte, né, da fonte, né? E só que se a gente for só depois, tipo, vai mostrar no vídeo. Será que a gente vai atrás? Ah, vai mostrar, né? the house. E depois Acho ele que não fala pra ir precisa, pra casa né? do Sam pra Não limpar precisa. a casa dele. Clicamos na casinha abandonada, então descobre o junto. nosso personagem anda No até vídeo. lá. O nome do jogo Vou é deixar Rock rolar. Repair. Aqui diz que o Sam, a Anemona, precisa de ajuda pra melhorar a casa dele. Tem que limpar, pintar, decorar, coisas assim. Wowzers. That sounds like Poggers. Hi there. fun. What seems to be the issue today? Well, you see, my house has not been kept in the best shape. Well, that's a shame. To start, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Well, you heard him. While you get on with that, I will be here writing my next book. Bom, e o jogo é bem simples. Mais simples que isso é impossível. Você tem que pegar o espalhador no lado e limpar as teias de aranha. Mas é aí que começa a ficar estranho. Ih, Pois é, mano, é bem rápido. Pra quem não conseguiu ler e nem ver o que tava na imagem, eu vou mostrar a imagem que apareceu. É basicamente um chão todo ensanguentado, com as Eles paredes são todas sequer sujas, vivo. com um homem, talvez, eu acho, né, todo de preto, perguntando pra si mesmo: eu sequer estou vivo? Ah, bom, ok, mano, vamos continuar. A gente não tem muita informação sobre isso, então vamos só, né, prosseguir. A gente continua limpando, todo mundo agindo como se nada tivesse acontecido, e terminando, o Sam agradece a gente. Wow! Amazing! It looks as good as new. Whenever you're ready, you can just press next. E bom, depois dessa vez, a gente tem que pintar a parede dele. aham. Eu lembro, eu For the lembro. next task, I would like you to paint my walls. Can you do that for me? Eu decidi pintar de vermelho porque, sei lá, porque é feio, mas a casa não é minha, então tanto faz. O cara falou que é feio e eu fiz a mesma escolha que ele. E quando a Olha gente só. termina, ele aparece falando: Super! You have done a great job. Next, could you decorate the place a little? Pois é, deu uma bugada. Aí, eu tinha Continuando lido. o frame, É tudo ele diz sua assim, culpa. ó, foi tudo culpa sua. Não fica muito claro se... como Mas assim, ele não sua linha desenhou pra um mim, pro pinto. jogador, ou pro Por isso que Quirito, ele falou sei que é lá. feio. Eu não sei, tá tudo muito estranho ainda, mas... Se ele tivesse guarda feito essas um coisas, pinto, tá? Porque vai ser estaria bonito. importante mais pra frente. Mas por enquanto o jogo só continua normalmente. Dessa vez, a gente precisa decorar a casa. Janelinha, sofazinho, poltrona... Mano, eu achei muito da hora isso, velho. Enfim, só que durante a seleção dos móveis, na direita, isso aqui aparece. E eu clico e... Foda. Essa parte aí me deixou um pouco tenso mesmo. Thank you for helping out Sam. If you like, Parece eu acordando da manhã. or just press next to continue. Pois é, isso aconteceu. Wasn't that so much fun? Eu Oi, clico em pô. Next e eu sou obrigado a continuar. Maravilhoso. I should introduce you to my other friend, Jade the Jellyfish. To meet Jade, go to the purple house. Depois, a gente precisa ir pra casa da Jade, a Água Viva, pra ajudar ela com as coisas dela, sei lá. Bom, parece fácil, né? Assim como o outro minigame deve ser algo mais infantil. Ah! Tá, como eu escolhi minha cor favorita vermelha, o meu bonequinho aí ele era vermelho. Aí o do Golart é branco. Olha lá, ó. Hello, my name is Jade the Jellyfish.
everything. Olha os detalhes, olha os detalhes. E a água-viva aparece e começa a se apresentar. So, what do you have for us today? I need your help to build some toys in my toy factory. To do this, you O Kirito need to disse isso no work jogo, with então eu sou the burro. and match it to the outline. Eu sou Mark, burro. could you help me by making a car? That sounds like fun. As you do that, I am going to be getting some much needed rest. Ela pede pra gente construir um carro e o Kirito vai dormir pra descansar. E o jogo é muito básico, é só arrastar as imagens. Wow, that's amazing. Next, could Wow. you make me a bicycle? E ela fala pra gente ir pra bicicleta, mas eu vi algo ali, eu vi. Durante a fala dela, ela diz: "Você está de volta." Tipo, bem rápido. E ainda assim, muito sem contexto. Eu fiquei pensando, mano, como assim? É como se ela soubesse que eu tô jogando esse jogo novamente, mas na verdade eu não tô. Bom, pelo menos eu acho que não, né? Ou a não ser que ela esteja falando de outra pessoa. Começando a bicicleta, tava tudo de boa até isso aqui aparecer na esteira. Nossa. Eu sabia que uma hora ou outra os caras iam meter um... Quem que é esse atrás de você? Olhe pro outro monitor e quando eu olho, eu tiro na hora uma foto com meu celular e é isso aqui. Ela tá olhando dali, só... Então, me tipo... encarando. Quando eu falei, vai, tá no outro monitor! Tá no outro! Tá no outro! Pois é esquisito, porque, sei lá, isso tá muito, tipo, implicando de que essa água-viva aqui representa algo do mal, falando que eu vim aqui de novo e esticando uma mão pra me pegar, além do frame que ela tá só sorrindo pra mim, tá ligado? Tipo assim, é esquisito, mas de qualquer forma, a cabeça disso aqui tudo, dessa turma, é o Kirito. Então, não dá pra assumir nada ainda. Super! For this next one, could you build a teddy bear? Mas bom, ela pede pra fazer um ursinho de pelúcia e depois que eu termino, um robô. Só que durante a construção do robô, eu recebo um e-mail bem esquisito. Eu clico no e-mail. Aí no caso... Aí no caso, ele fala... Por isso que é da questão da fonte. Ele fala, tipo, ainda não é muito tarde. Depois, quando eu vou pra fonte, né? Aí ele fala, né, que já é tarde, né? Se eu não me engano. Aí é que eu vou lá na fonte quando eu já tô lá dentro do jogo, eu já tô lá, não sei o que. Aí o cara fala, tipo, ainda não é tarde. Aí no caso, pra ir até a fonte. E, nossa, eu achei muito da hora isso, que tipo, você abriu o e-mail aqui, ele abriu o olho aqui, ó, ele acordou. E-mail e começo a ler uma bagunça de letra. Quando... We are in the middle of a really fun game here. There really isn't a need to be checking emails at the moment. Anyways, you're nearly finished now, so just continue your last task. E ele fecha o meu e-mail. Simplesmente fecha. Congratulations! You have completed all of my tasks. Thanks for helping me out. Thank you for helping out Jade. You did a really good job. Uhum. To continue, just press next. Awesome. You have really helped my friends out here. I'll tell you what. As a treat for helping me and my Não é friends tarde out ainda, here, Golart, vai pra fonte. meet me in the treehouse to get started with my fun game. E aqui estamos, no minigame de esconde-esconde. You must hide. Aqui eu não vi essa parte, porque eu saí correndo. Algo persegue você. Não seja pego. Eu não tinha visto essa parte. Eu saí correndo. Será que eu fui pego por algo por trás? Que delícia!
Tipo assim, no começo eu olhei isso aqui e tipo assim, me bateu um puta cagaço, porque parece uma parada muito realista e tudo mais. Quando eu vi o bicho passando assim, eu perdi o medo total. O naipe do bicho, né? Será que era só isso mesmo? Ué, o meu jogo fechou. Pronto. A partir daqui já é tudo novo. Tinha tempo? Pode ser. Eu, no caso, não vi nada disso. Eu não... Tudo novo. Assim que o jogo fecha, o Nossa! computador me apresenta um arquivo. É porque eu Um fui arquivo de pego, vídeo. né? Eu clico no vídeo e ele começa a tocar. Eu não... como eu fui pego, supostamente, acabou o tempo, não apareceu isso pra mim. Olha o que tá ali em cima! Olha o que tá ali em cima do Kiniko. O Golart pensou mesmo que eu. O Golart pensou mesmo que eu. Olha em cima, olha em cima. Ó. Founded by the Kinito brothers in the early 70s, the Kinito Leisure and Ele Entertainment pensou Company has mesmo que been eu. grounded in its manufacturing of lovable characters. From its start in plush collectibles to its technological advancements in the Kinito Companion, the Kinito Company prides itself on innovation. And now, that's why today, we are excited to announce the next move into the modern era with Kinito Pet, the virtual desktop assistant. So join the Kinito family today and unlock the power of Kinito Pet. Visit our website or call now to bring the future right into your home. Kinito Leisure and Entertainment Company, innovating for a better tomorrow. Foda. Oi. Oi. Estou esperando Desgraça! você. Volte pra mim. Reabra o jogo. Bom, vamos avaliar o que aconteceu antes de abrir o jogo de novo, né? Primeiro, mano, aquele e-mail que o Kinito me impediu de abrir enquanto eu tava jogando aquele penúltimo minigame, lembra então? Se você ver, é um bando de letra bagunçada com o título Não é tarde demais. Esse QR Code aqui embaixo, apontando uma câmera pra ele, leva você pra uma página em branco, que é isso aqui, com uma imagem de um teclado, e o nome da página é QWERTY. Isso é uma dica de como resolver esse código aqui, que é utilizando a Keyboard Sheet Cipher, um método de codificação que consiste em digitar uma letra perto de uma outra letra e seguir esse padrão em várias outras letras. E a gente tem isso aqui, mano. É um texto bem grande, eu não vou falar todo ele porque é bem grande, mas falar algo do tipo assim: um reino sombrio, preso em um tempo infinito, ciclo sem fim, preso na teia da máquina para sempre. O que implica que tem alguém preso, mas não em um lugar qualquer, mano. Pelo que a gente vê aqui, é dentro da máquina, dentro do software. Olha, a gente já viu uma pessoa toda de preto perguntando pra si mesmo: eu estou mesmo vivo? Aquele vídeo lá eu não vi, né? Então eu não com tomei aquele esse corpo susto. morto que foi sendo arrastado naquele minigame, lembra então? E que também, né, é a mesma pessoa que aparece agora no final desse vídeo falando sobre o produto do Kinito. Inclusive, nessa última frase desse e-mail codificado, diz que um espectro digital perdido entre os fluxos. Ou seja, é um mundo digital. O que tá aparecendo pra mim não é que tem alguém preso desse software, pelo menos não literalmente do jeito que você tá pensando, usar uma alma nem nada, mas sim uma consciência presa nesse looping, né? Looping que pode estar relacionado ao relógio que a gente viu também. Tanto que a gente também recebe um arquivo de vídeo para assistir e o nome dele é o ciclo se repete.mp4, indicando ainda mais esse looping. Ou seja, mano, é como se uma consciência estivesse presa nesse looping digital, não uma física, mas sim uma virtual. Calma que a gente vai conseguir explicar isso aqui melhor, tá? Não é tão simples e brega assim de tem uma alma presa aqui. Não, é bem pior. A pergunta do eu estou mesmo vivo nunca fez tanto sentido. Enfim, vamos botar mais Pelo uma que eu vez entendi, o é sistema tipo uma operacional própria. pra É abrir tipo o como se Kinito. fosse uma inteligência artificial viva, basicamente.
4 da tarde do Golart. Foi almoçar, mano? Tá usando temperatura em Fahrenheit. Dessa vez, quando eu coloco a senha e dou Enter, ele diz: o tempo é infinito. E assim, logamos mais uma vez. E Foi o aparece tempo pra traduzir a cifra. aqui embaixo, Faz eu sentido. vejo que recebi um e-mail. E clicando pra ver, não é nada demais, é só uma imagem, um PDF falando Ainda sobre bem os que- bastidores ainda bem do que eu Kinito, ignorei tipo também. uma matéria de jornal. Eu não vou ler tudo, tá? Mas tem coisa que me chamou a atenção. Como, por exemplo, diz aqui que o Kinito foi criado por um cara chamado Sonny Chamberlain. Ele era o programador e o dev principal, assim, tipo, o cérebro do Kinito, tá ligado? Ele que inventou. Diz aqui também que foi utilizado o sistema de RRA, que é um sistema implementado no Kinito, que possibilita ele de responder às interações dos usuários com várias emoções e ações. Tipo, ele vai entendendo, adaptando, pegando padrões de outras pessoas para entender como que responde alguém da melhor maneira possível, baseado no que ele já vivenciou. Uma outra frase que me chamou a atenção foi o Sonny, né, o criador do Kinito, falando que a chave foi dar uma ilusão de uma inteligência genuína, sem realmente ter uma consciência. Ou seja, aqui ele tá falando que é basicamente simular uma consciência num negócio que não é realmente um corpo humano. Literalmente ter uma consciência sem ter uma consciência. É difícil, mas enfim. Vamos continuar aqui. Nossa. Well, hello again. Oi. Said Quero. our last session Quero. was cut prematurely, but don't worry, as I'm working better than ever now. Not that I wasn't working before. Anyways, what activity shall we do now? Bom, o Kinito age como se nada tivesse acontecido. Ah, yes, that's it. One of my core features is my adaptability. And truth be told, I don't know you that well. E para aprender mais sobre a gente, ele puxa uma janela chamada Centro de Análises de Melhores Amigos, em que ele vai fazer perguntas em 6 categorias diferentes. Muito foda. E é bem fácil, só responder as perguntas. Start button whenever you're ready. E eu clico em Start, o programa carrega e ele começa a falar. Let's start with some easy ones to get the ball rolling. Okay, question 1. Is everything going smoothly for you today? Bom, tirando as partes super esquisitas e os sustos aleatórios, e que claramente tá rolando algo a mais aqui. Sim. Então acho que sim. Click on one of the options listed below. Amazing. Remember, you can always count on me to make everything run as smooth as possible. Eu tenho certeza que se você bota que o seu melhor amigo é outra pessoa, que deve ficar muito puto, velho. Who is your best friend? Essa é uma pergunta um pouco difícil. Eu tenho vários bons e melhores amigos, então eu decidi colocar os meus gatos pra não ter que escolher só um. Mas aí eu clico e isso aqui acontece. Perhaps you didn't hear my question. E aí ele toma a liberdade de aumentar o volume do meu computador. Bom, eu vou colocar o que ele quer ouvir, né? Eu já botei direto, velho. Eu sabia que ia ficar puto. That's right. I'm your best friend, forever and always. Question 4. Do you have lots of free time? Ok, e depois ele faz mais perguntas aleatórias. Se eu tenho muito tempo livre, eu coloco que sim. Meu jogo favorito, eu digito Omori. E aí essa parte acaba. Amazing. That Mano, game sounds uma- super fun. We can play it Depois eu falo isso. And that concludes the first section of the Best Friends Analysis Hub. These questions are going to help me out a lot. Okay, for this next section I am going to get... Bom, a próxima parte é envolvendo o pente. Ele abre a janela do pente, vai em cima da janela e diz: Okie dokie, task 1. Paint me a picture. Vamos ver o que o Golart pintou. Happiness. I really want to explore your imagination.
So, feel free to use all the different colors as listed below. Olha que círculo, Mas que tudo círculo bem, perfeito, felicidade velho. pra mim são amigos, famílias, animaizinhos. E eu me desenhei com uma touca vermelha e uma carinha feliz. I'm not really sure how the color black expresses happiness, but sure. Bom, o próximo desenho ele pede o oposto. Okay, for this next one, I want you to do the opposite. So, task 2. Paint me a picture that represents sadness. There are tools that could help you that are listed on the side. Click them to see what they do. Eu decidi desenhar um cara chorando pra uma pessoa, um ente querido falecido e tá chovendo também, né? Wow, the use of black here really reflects that sadness. Ok, próxima pergunta. Melhor amigo, mais uma vez. Okay, moving on. Task 3. Paint me a picture of your best friend. This should be a super easy one. Pra condizer com minha resposta inicial, eu pinto meus gatinhos. Bom, eu sei que não pareceu muito um gatinho, mas o importante é a intenção. E terminando o desenho, ele ainda diz: That doesn't look very much like me. Oh well, you can always practice. Eu tentei se jogar o tivesse Mori, mas um parte Might be a little tricky. jogo dele não me prendeu. Então, tipo, o Omori é um pouco bem parado, tipo, pelo que eu vi a história é muito boa. Mas tipo, eu não sei se eu jogaria, tá mais ligado? no literal, e eu me desenhei literalmente. Eu acho muito da Mas, hora o mano, Omori, mas tipo, agora sei lá que se a eu gente jogaria. chega na última pergunta dos desenhos. Wow, that looks really interesting. Eu não jogaria em live, eu acho que já joguei. Quer dizer, eu já joguei não, eu já assisti. Acho que foi vídeo. O Golard fez um vídeo, né, de Omori, eu assisti. Could you paint me a picture of the person standing behind you? E então, isso que acontece. Ele abre meu pente do meu próprio computador. Ele não fez isso! Ou ele fez? Ele não fez! Ele não conseguiu abrir, eu acho que o pente. Are you E diz, really? você é mesmo o Golart? Pô, eu fiquei muito. Bateu tristeza agora, véi. Eu queria ter visto isso. Provavelmente é só aparecer aí. Você é realmente o Arthur? Oh dear. Mas bateu uma That's not tristeza right. agora. Eu queria ter I'm visto isso. sorry about all that. That really wasn't supposed Será que eu não to conseguiu abrir o pente? Oh well, I think it's best if we just leave these painting tasks for now. Pois é, mano, vamos lá. Duas coisas que aconteceram que mais me chamaram a atenção. A pergunta que ele fez de pintar a pessoa que tá em pé atrás de mim, primeiramente eu achei, tipo, que bobo, mais um negócio pra colocar medo no jogador. Mas, na verdade, se você parar pra pensar, isso não foi pra me assustar. Isso teve um significado muito maior. Eu acho que isso relaciona com uma parte que a gente viu, né, que uma tela que tava tudo preto de um computador dentro de outro computador. A gente tá vendo uma tela de computador no nosso computador. Lembra disso? Na verdade, se você parar pra pensar, o jogo inteiro é isso. Quando a gente abre o jogo, eu abro dentro de um computador, não no meu próprio computador. E até mesmo ele perguntando, tipo, você é mesmo Golart? Você lê isso, você fica, ué, como assim? É claro que eu sou eu, né? Mas na verdade, não. Você tá errado. Eu sou, na real, a pessoa atrás do computador. Na verdade, não é literalmente o que tá acontecendo agora. Eu tô respondendo várias perguntas aqui pra mudar uma pessoa pra ele que ele acha que sou eu. Ele sabe que tem uma outra pessoa colocando essas informações aqui, mano. Mas eu poderia muito bem mentir tudo. E essa pessoa que eu criei pro Kinito seria totalmente diferente de mim, não seria o Golart. Então quando ele fez a pergunta de quem tá atrás de você, sou eu. E na verdade eu não sei quem tá na minha frente. Uma pessoa que eu tô criando agora junto com o Kinito, ele tá aprendendo de mim. E mesmo essa pessoa não sendo eu tô sendo fiel às perguntas e respostas, né, colocando coisas verdadeiras minhas. E se isso é um erro ou não, bom, a gente vai descobrir. E pra finalizar, essa porta de madeira aqui. Bom, é uma porta, tipo assim, é uma passagem indo de eu pensei bem vagamente, tipo, dessa forma, porque eu pensei tipo, quando eu tava jogando, eu pensei nessa ocasião de, tipo, nossa,
É que eu não imaginei, tipo, eu sendo uma pessoa que tá mexendo no computador. Eu acho que, tipo, pensei bem vagamente sobre isso. Mas, tipo, eu interpretei o jogo como se fosse um computador virtual aberto no meu computador. Então, tipo assim, que o Golart, a imagem que ele imaginou foi, tipo assim, uma pessoa, aí que sou aí eu abro o jogo. No jogo, eu sou um cara que tá mexendo no computador, entendeu? Aí, só que pra mim, como é que eu fiz? É tipo só que eu abri um programa dentro do computador que simula um computador. É, basicamente foi essa minha cabeça, tipo, ali na minha cabeça no momento, mas já que no momento ali eu cheguei a me questionar, tipo, de eu ser um outro jogador, mas tipo, eu nem comentei sobre isso, eu deixei de lado. Um lugar para um outro, como a origem e o destino. A gente fala disso aqui depois. Vamos continuar. Okay, for this next section I want to build an imaginary world. Built just for you. Mas aí, no caso, me vem até a questão do pensamento. Quando eu cheguei lá na casa e abri a porta, apareceu essa mesma porta. Talvez essa porta foi a passagem pra eu, no jogo, me tornar aquela pessoa que tava no computador, entendeu? Não sei, atrás do computador virtual, vamos dizer assim, pra poder entender. Não sei. Deal conditions would be. So without further ado, question 1. Where Não. would you choose to live your choice? Se eu tiver certo, depois que o Golart explicar direito, eu vou falar, ai, falei isso! Aí eu vou fazer, eu falei! E se ele não falar nada, eu vou só falar nada pra vocês esquecerem. Tipo assim, eu gosto muito de floresta, mas eu fiquei pensando no seguinte, tipo, mano, se eu ficasse, tipo assim, na floresta e o cara botasse um bicho atrás de mim, velho, eu ia me cagar muito, porque floresta, tipo assim, eu gosto de floresta, mas, tipo, se tiver um bicho atrás de mim, é difícil ver as coisas e tal, isso aqui dá um medo. Continua com mais uma série de perguntas, como onde eu moraria? Eu coloco numa floresta. Mas isso não foi de muito tempo atrás. Isso quando eu floresta. Surrounded by nature, what a wonderful choice. This really says a lot about you. Que bicho de estimação eu teria? Eu coloco um caracal. That sounds like it would Caracal? companion. Qual seria o nome dele? Eu respondo, fofinho. Wow, that sounds like a great name for your pet. Época favorita do ano? Eu coloco inverno. Tamo junto, Golart, tamo junto. A gente gosta de tudo, favorita, né? eu coloco sushi. Tá bom, a gente não gosta de tudo, Golart. Quer dizer, eu nunca comi sushi, então não posso dizer nada. O que raios é o cara? Eu também não sei. Alright, that wraps up that little section. Moving on, I want to go Me parece ser um caracol. ask some of my own questions. Mas agora a gente chega numa parte que assusta As you have realmente. been watching me, I have grown curious to what you look like. And since we are friends and all, Será que vai aparecer o Golart? Ia ser muito bom. So, can I see your face? O Kenito quer ver meu rosto. Ele quer, ao máximo, me copiar 100%. Só respostas minhas não são suficientes. Só desenhos meus não são suficientes. Ele tem que ver meu rosto para me recriar totalmente. E é claro que eu clico em não. Oi, Gol. Lindo. Fui lá tapar. Mano, eu não sei se ele fez isso aqui atuando. Eu acho que ele fez atuando, velho. Eu não acho que ele tava jogando o jogo e realmente fez isso, tá ligado? Tipo, tava jogando o jogo aqui, tá, eita porra, tá feio. Eu não sei, velho, não sei. Eu acho que é ator, hein, mano. Ele não identificou o programa de gravação do vídeo igual o OBS. Mano, é que, tipo assim, eu acho que, por exemplo... Não, mas isso aí dele identificar é um pouco. É depois. Não é antes disso. Mas, tipo assim,
O que aconteceu, pelo menos com a minha câmera, foi que a minha câmera, como tava no OBS, não deixou ir pro jogo. Eu acho que se eu tivesse, por exemplo, também num gravador tipo, sei lá, eu tenho o qual que é o nome? Não lembro. Eu tinha o Action, por exemplo, eu tenho o Action, que é um gravador de vídeo e tudo mais. Se eu tivesse com o Action aberto, eu, tipo, gravando e tudo mais, eu acho que teria pego minha câmera assim. Eu acho que o Action não tem esse problema, mas o OBS tem. Que, tipo, eu boto minha câmera aqui, foda-se, ele toma prioridade, eu não consigo usar mais em lugar nenhum. Eu achei que minha câmera ia aparecer aqui na frente também, nesse quadro aí. Eu fico imaginando a galera que realmente jogou o jogo sozinho, tá ligado? Sim. Tipo, antes de ver qualquer coisa, pá, não sei o que, aí, nossa. E ainda sem fazer live, tá ligado? Nossa, E eu respondo também, sim. Eu espero que exista, mas eu acho que não. eu botei mulheres nesse. Assim que eu vou responder essa, alguém me diz Não responda. e eu não respondo. Eu respondi, eu não li o que apareceu. Bom, eu respondo que estou. Essa aí me fechou meu cu, velho. Bom, eu tenho um espelho aqui do lado, então sim. Ô, Golart, para de ser honesto, cara. É um computador, mano. Dá uma olhada nele, ok? Eu tô me vendo. Se eu reconheço meu reflexo, bom, sim. Ué. Quantos pensamentos eu já tive? Bom, eu não sei, eu acho que muitas vezes que eu nasci, então eu colocar um número aleatório aqui imenso. Dá uma apagada. Bom, eu espero que eu saiba, né? E quando ele teve um pensamento, burgou uma porta, tá ligado? Não, é porque, tipo assim, era muito abrangente. Aí eu, tipo. Porque ele não mostrou. Eu não sei se foi agora. Quando ele fez essa pergunta. É porque eu acho que o gol do Golart eu não sei se vai ter. Mas ele pegou a galera da Mexin, né? E ele tinha feito a pergunta, né? Tipo, quem que você mataria? E ele botou um cara que eu conheço. Por mais que eu não converso muito hoje em dia. E uma pessoa que eu não sabia nem quem era. Mais, né? Eu já conheci algum dia. Aí, tipo, falou, tipo, quem de vocês mataria? Eu escolhi. Aí depois, quantos pensamentos você teve? Um. Ele falou, não, foi nessa parte mesmo. Aí o que eu não dei, o do Gort não botou. Ele não quis botar, né? Mas, tipo assim, foi um pensamento que eu tive. Tipo assim, eu olhando pra esse momento, eu tive um pensamento. Meu pensamento foi: eu vou matar aquele por conta que aquele cara eu não conheço. Tá ligado? É porque se pegasse dois amigos meus que eu conheço, sei lá, tipo, o Pedro e o William, que tava na bagulho. Tava falando, meu Deus, qual que eu mato? Mas o Pedro isso, o Pedro aquilo, mas o William isso, o William aquilo. Tá ligado? Aí ia virar aí ia ser uma com tempestade de pensamentos.
Medo do escuro? É, claro que não, né, mano? Por que eu teria? Isso aí eu achei muito broxante. Pô, vamos descobrir. Se, tipo assim, ele tivesse apagado e já tivesse ido direto pra isso aí, eu... Nossa senhora. Aí fodeu. Mano, percebe-se... Mano... Isso aqui parece uma pessoa em pé aqui, velho. Bagulho preto aqui. Pô, aqui onde tá meu dedo mesmo, não aquela roupa ali. Aqui onde tá meu dedo. Parece tipo, um vulto em pé. Principalmente por conta que tem... olha aquela frestinha ali no meio, ó. É uma frestinha ali no meio, ó. Tá ligado? E eu fiquei com medo pra caralho de olhar. Tem um bagulho brilhando ali. Muito fofo. Porque ele é mó bonitinho, né? Eu vou abaixar porque eu não quero me cagar de novo com essa cena de novo, não. Ai, que medinho. Ai. Nossa, era isso? Eu estou dentro. Nossa, era isso? Bom, vamos Eu me cagando igual uma criança? jogar mais uma vez. Era isso? Eu estou... Tipo assim, pela parte do terror psicológico do caralho, fizeram um puta trabalho, mas a questão do terror em si, de susto e tal, não sei o que, do acontecimento, nossa, que paia. Bom, vamos logar Ele mais botou uma aqui, vez. ele Tem está muita informação. dentro. E iniciar o Kinito. É que eu não tinha visto essa... Eu não tinha visto essa cena, né? Então só baixei o rosto, que eu tava com medo pra caralho ver o que ia acontecer. Eu olhei pra baixo assim no jogo, arrastando o mouse. Ah, não. Looks like there was another error. My apologies. However, I may have a way to make it up to you. Because you answered all my questions. I wanted to... Assim, se eles usassem a qualquer outro bicho asqueroso que apareceu, tipo, que nem aquele em pé, assim, preto e tal, não sei o que, eu acho que daria 10 vezes mais medo do que, tipo, esse ovo aí do caralho. Ele começa se desculpando por ter dado mais um erro. E fala que tem uma surpresinha pra mim, né, por eu ter respondido as perguntas. Kinito Pet Friendship Club is an add-on to my software that allows me to do even more amazing Cuidado, Kinito. with this extension. É que, obviamente, foi pra indicar, né, tipo, que ele tinha entrado, assim, tudo mais, mas, tipo... mas eu, ainda assim, eu acho que... Sei lá, podia ter indicado de uma outra forma, ou ter feito ele um pouco mais asqueroso, tá ligado? I can make us games to play so you will never run out of Eu acho que dava pra explorar ali. So, Isso aí, tipo, tirou todo o medo, tá ligado? now, button. Ok, é basicamente uma inscrição paga pra eu me tornar membro com benefícios extras. Mas ele tá me dando de graça, então, pô, da hora, né? Legal da parte dele, show. What are you waiting for?
Don't you want the extra features? Lendo aqui na página, ele fica mais inteligente, mais acesso, mais diversão, mais amigos, sei lá, mais tudo mais. Só que descendo um pouco mais a página, começa a ficar meio esquisito, mano. Ele fala que faz mais cálculos por minuto e cria o próprio código e o Kirito nunca vai esquecer de você. Ah, ok, legal, né? Então eu clico em desbloquear agora e eu começo a baixar a atualização. Trust me. Eu não li porque eu fiquei com muita preguiça. This add-on will bring everlasting fun. I just can't wait. All right. Just press next here so we can finish the installation. Clicando em Next é a mesma coisa. Espera instalar e pronto. Mas é agora que ele fala algo que me preocupa, cara. Eu preciso colocar muita informação minha. Now, you will need to fill out your details to a membership form. But don't worry, it's only short. Eu acho que vai abrir o... Ele vai mostrar o Maps abrindo, provavelmente. Só que ele vai borrar, né? To fill out your full name. However, I already filled out your Aí a gente vai pelo menos ver o que vai acontecer. already. Bom, ele já coloca meu nome porque ele pensa que meu nome é Golart, né? Mas eu conserto aqui pra ele. Depois ele pede meu e-mail. All right. Next, I need your email. Cara, Golart é o nome dele mesmo? Tipo, nome, não é um nickname criado no YouTube? O e-mail do canal mesmo, né? Interessante. Aqui, não vou colocar meu e-mail pessoal nem ferrando. Okay. Now the day you were born. E enfim, mano, depois eu coloco minha data de E nascimento. eu fiquei muito curioso de botar meu e-mail de verdade pra, tipo, sei lá, se ia chegar algum e-mail no meu e-mail. Tá ligado? Now, I just need your address so you can officially become a member of my friendship club. E eu decido só inventar um endereço. Eu não vou colocar o meu porque eu não sei até onde que isso aqui vai, né? Então eu só coloco mais coisas aleatórias e... Mas aí, mano, terminando, olha o que ele faz. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address. But don't worry, as I will just correct it for you. One moment. Pois é, o Kirito simplesmente pesquisa o meu endereço pelo Windows, pelo meu computador, pelo Explorer. Eu tive que censurar essa parte, tá? Porque é realmente onde eu moro. Tipo, literalmente tem um pontinho apontando pra minha casa, então eu não posso mostrar isso aqui no vídeo, tá? Mas ele basicamente mostrou... Deixa eu ver. Nossa! Realmente funciona. Queria dizer a vocês que realmente Tem funciona. muito acesso, se ele quiser, ele faz qualquer coisa. Ele mexe meu mouse, tá ligado? Enfim, ele manda toda a minha informação pra um servidor que ele tem, que eu não faço a menor ideia que servidor é esse, e prontinho. Mas aí, na verdade, ainda falta uma coisa que ele vai dizer agora. You just need to do one tiny thing for me. Uhum. I just need administrative permission. Essa parte é foda. So, please could you just open the app called Command Prompt for me? Ele pede permissão total ao meu sistema. O que é preocupante, mano, porque com permissão total, ele faz o que ele quiser. Eu acho que talvez ele tenha até mais poder do que eu com meu próprio computador, tá ligado? E tipo, ele tá pedindo pra eu abrir o CMD, que é um local perigosíssimo, que você pode colocar muito comando pra liberar acesso de muita coisa, acessar muita coisa, e que se você não sabe o que você tá fazendo, nem por que você tá usando, dá pra fazer um estrago muito grande no computador. Só que o complicado, mano, é que ele pede pra abrir o CMD do meu computador, não do jogo. Se fosse um CMD falso do jogo, beleza, mas é o meu CMD, de verdade. Amazing! Now whenever you're ready, could you just type the command grant KinitoPet.exe system.access. E mano, se o Kirito já consegue mover meu mouse pra digitar no Explorer e descobrir onde eu moro, se eu der permissão pra ele, até onde ele vai, né? Mas bom, eu abro o CMD, ele me fala o comando, que é esse aqui, ó, grant KinitoPet.exe system.access, que, né, ou seja, dá a permissão do sistema pro KinitoPet. Então eu digito e aperto Enter. Thank you. Thank you so much. We are going to have so much fun together. Everlasting fun. How amazing.
Now, I am just going to run a reset, so the changes can take place. However, rest assured, as I will have coded something special for you by the time you come back. So, goodbye for now. I can't wait to show you everlasting fun. E ele fecha o aplicativo à força. Eu acho que por conta de eu estar usando o Wallpaper Engine, eu acho que teve algumas coisas que bugou. Abrindo o Kirito novamente, ele já chega falando comigo. Sempre chega assim. Welcome back. While you were gone, I have been creating my own little program for you. I'll start booting it up now, but it will take a short while to compile all the code. Ele disse que criou um programa pra gente e vai compilar o código e rodar pra gente, que eu achei muito maluco. A gente deu permissão total pra ele, meu computador, e ele fez um aplicativo, ele fez um jogo. Oh, just before I forget, we wouldn't want anything to take your attention away from my program. So we can just get rid of these unnecessary Selbit! options. E aí, mano, ele simplesmente começa a deletar meus amigos da Steam. Mano, agora eu tô só eu e ele. All right. Looks like we are all set. Okay, hold on to your seat because this is your world. A game I made entirely for you. Look, it even has your name in the title. Isn't that neat? Whenever you're ready, just click to... Eu acho que o Golart ele tava gravando a tela dele com captura de tela pelo jeito, tipo, não, com um capturador de tela, Kirito tipo, simplesmente externo, fez não sei dizer. inteiro pra mim, usando só minhas informações. Por conta e que- assets do servidor dele. your very own world. Por conta que ele realmente também ele não comentou da questão For the de control que ele tá gravando, né? files where I detected other first-person games. And so, I tried to mimic the control scheme of them. That way you would feel most comfortable. Go ahead. Try the controls out. E depois ele disse que entrou nos meus arquivos e viu que eu jogava jogos de FPS, o que é verdade, e replicou os controles pra ser familiar pra mim, mano. E realmente é familiar, mano. O WSD mexe com o mouse e tal, e dá pra dar zoom também. Mouse button and scroll. Just so you could view things easier. This all seems a bit empty. So how about we go somewhere else? Nossa. Hop aboard and I'll show you what I have really been working on. Ele pisca a tela e surge um trenzinho. E é claro, né, que eu decido subir pra ter me levar. This is going to be so much fun. E depois de alguns segundos, a gente chega num... Eu quero saber se o parque dele vai ser igual ao meu. Chama Provavelmente vai, né? Golart Que tem jogos de... Enfim, é Ele só falou um que tem jogos de parque, FPS, não comum. quer saber. Tem roda gigante que eu entro, mas eu desisto porque, sei lá, é lento. Tem um jogo de bater nas toupeiras, de atirar nos patinhos. Enfim, é um parque comum. Mas aí, a gente chega na parte principal, que é a montanha-russa. Experiences, I have learned a lot about you. And hopefully these worlds will allow me to learn. Okay. Look. Let's get ready for the ride of your life. Só que durante o percurso, o Kirito fala: Oh dear. How unfortunate. Not to worry. I have an idea. Oh. There, much better. I may have forgotten to mention one tiny detail. Most of my time building this world wasn't for this funfair, as a lot of my time was spent developing this next bit. Just for you, and I think you're really going to enjoy it. E a gente sobe, né, uma boa subida de verdade, e depois começa a descer em um buraco aparentemente sem fundo. Nossa. A floresta. Uma floresta. Welcome. Isn't it just wonderful? It's the place you said you wanted to live. Remember? When you answered my questions before.
You said this was your preferred environment. E ele acerta tudo. Eu realmente tinha falado pra ele que eu gostava de floresta e inverno lá nas perguntas, e dá pra ver que o Kenito tá fazendo de tudo pra me deixar o mais confortável possível. Come and stand here on this X. Só que depois, o Kenito diz que tem uma surpresa pra mim e pede pra eu ficar no X vermelho aqui no chão. Now, I'm just going to turn off your monitor. No peeking. Ele literalmente desliga meu monitor. Como se eu tivesse desconectado o cabo de vídeo, sabe? Realmente a luz apagou aqui. Eu não sei nem como é que ele fez isso, pra ser sincero, mas ele fez. Talvez tenha sido um erro da permissão de administrador pra ele. There. You can look now. E a surpresa é uma casa. Uma casa só minha. It's a house. We just Só. wanted you to feel at home. Tem os amigos dentro, pô. For you. How amazing. I really took the time to personalize this. Even the weather was to your preference. So I hope you enjoy. E entrando na casa, é uma casa normal. Tem meus amigos na mesa de jantar, e realmente são meus amigos que eu tenho aqui na Steam, e eles Felps! se divertindo. Bom, não são literalmente meus amigos, né? São só bonecos com as fotos coladas no rosto, mas eu aprecio a intenção. Tem até, inclusive, a minha comida favorita na mesa, que é sushi, como eu falei anteriormente pro Kenito. Eu acho também a casinha do lado de fora do meu caracal, que é um pet. Eu tinha falado que era chamado rola. Fofinho, assim como eu falei pro Kenito, que eu queria ter um caracal chamado Fofinho. E também tem uma fonte aqui fora, e eu decido interagir com ela. Try again. The fountain is the key. E pois é. É porque eu não lembrava que tinha uma fonte naquele joguinho, mas tipo, mano, eu lembrei do boneco e aí, tipo, porra, já era pra ter me dado a porra do clique da fonte, velho. Acontece. Sem explicação, mas segura isso aí que aconteceu, que a gente vai explicar isso mais tarde, tá? Enfim, Aê! na casa, acho alguns desenhos meus que fiz Também durante as não. perguntas, Ah. acho algumas chaves pra destrancar as portas trancadas, eu acho inclusive a bicicleta que a gente fez, o robô e outras coisinhas, e também o quarto que a gente projetou com aquela parede vermelha esquisita, lembra? Enfim. Room. I can tell a really great designer made this one. Mas é algo bem legal, mas é só isso. É tudo Mano, igual, né? Aí que eu ia falar, essa parte aqui é muito louca. I got a computer and some games for you to play, so that you would never get bored. E saindo de casa, o Kenito começa a puxar assunto comigo. Mano, ó. Aquela, tipo assim, é porque o do Golart não pegou, não sei por. Eu acho que o Golart estava jogando com o Steam off, eu não sei. Mas essa parte aí que ele pegou um dos meus. Tipo assim, podia ter pego um da hora, tipo, sei lá, Dark Souls. É que não sei se tem como configurar pro cara ver, sei lá, um jogo que eu tenho baixado. Que ele pegou só jogos baixados, pra que fique claro. Aqueles jogos aí que estavam ali eram todos baixados. Ele ia pegar o Outer Wilds, que eu tinha escrito lá há um tempão. Mas como eu não tinha baixado o Outer Wilds, não tem baixado no meu computador, ele não conseguiu pegar a imagem, né? Ele ia atrás lá na Steam Apps, tal, não sei o que, aí ícone do jogo, tá ligado? Ia botar. No caso, como o jogo não tava baixado, ele não pegou. Mas, se tipo, ele tivesse algum. Ia ser da hora se tivesse, por exemplo, algum jogo pra ele. Algum jogo do meu computador. Que tanto o Outlast, ele tá baixado no meu computador ainda. Porque eu esqueci de desinstalar. Mas eu não tenho mais a biblioteca do meu irmão. E o Outlast é da biblioteca do meu irmão. E aí ele só tá lá, tá ligado? E tipo, não é meu jogo favorito, obviamente. Mas tipo assim, ele tentou achar um jogo favorito pra mim, ele não achou o Outer Wilds e ele foi atrás de um outro. Só que ia ser bom, tipo, é que eu não sei se tem como configurar isso. Mas, tipo, pra ele olhar e falar, tipo assim, puta, eu vou atrás de, tipo assim, pega esse jogo aqui que ele tem mais horas nesse jogo aqui. Aí eu acho que se eu fosse assim, ele teria pego, sei lá, CS, Dark Souls. Eu acho que meu CS tá baixado ainda, então se meu CS estiver baixado ainda, então CS. Mas eu achei da hora que ele realmente pegou um jogo que eu tenho baixado, botou ali na tela, falou, aqui esse é o jogo favorito, na estante tinha os outros jogos meus baixados ali, tipo, a capinha deles eu achei modeladas, tá ligado? Eu achei muito doido.
Eu achei muito bom. E, saindo de casa, o Kenito começa a puxar assunto comigo. É que quem vê o vídeo do Golart e não viu a gameplay do jogo, pelo menos, não sabe que tem essas coisas, tá ligado? Por conta que o Golart, eu acho que eu nem sei se o Golart sabe também, mas tipo, por conta que ele jogou. Não sei como é que ele jogou, eu acho que ele jogou com a Steam no off, algo do tipo, aí não pegou. Listen, I have been thinking for a while about how much fun we have been having, and how I would never want this to end. And since I have made a place perfect, Nessa altura já deve ter posto os comentários do vídeo. É. I was wondering, will you stay with me? Eu botei Ele stay. pergunta se eu quero ficar com ele. Mas, apesar de tudo, ele tem uma clara obsessão descomunal a mim. Uma obsessão não saudável. E eu sou só um usuário de computador. Eu não tenho tempo pra ficar 100% dando atenção pra ele. Ele tá criando um vínculo impossível aqui. Eu sou um ser humano, com minhas coisas pra fazer. Eu tô só jogando um jogo e ele é uma máquina, sempre com tempo disponível. E vamos ser sinceros, né? Um mundo virtual, com gráficos e meus amigos com fotos de perfis estampados em modelo em 3D, não é o suficiente. Não é nada real isso aqui, né? Então, pro meu bem, eu vou escolher não. In this house, in this world, just think of all the adventures I could generate. We would never run out of fun. Everlasting fun. Só que aí, isso aqui acontece. What? What do you mean, no? After all we have been through, Aqui eu já não sei, porque eu botei stay porque ele pegou meu coração. you would not leave. Do you realize how little power that you have in this situation? It was never a question. I just wanted to give you an easy option. I suppose it's time. Acabou? Será que foi o meu final? Hand in hand through each endeavor. Eu já vi a musiquinha, né? Mas eu vou deixar. Ah, pelo jeito acabou do mesmo jeito. Friends forever. É, aí acabou. In pixel a friendship grew. Pior que essa música é boa, velho. Não é ruim não, velho. O beatzinho dela é gostosinho, mano. Not live inside my goal, you always be. Make some new in a world I build for you. Lembra a música de Portal, né? Então, dá uma pegada. É porque, tipo, lembra a GLaDOS cantando, né? Tipo, um robô também e tudo mais. É real, real, real. If there's a theory, I read. All that's left is me and you. Lots of fun that we can do. O pior que eu gostei muito da música, mano. É uma musiquinha que eu escutaria assim, ó. Nossa, que calminho que eu tô aqui, ó. Deitar, no. Friends forever. We'll make some new. I build design for you. Pô, muito bom, velho. Pior que a musiquinha é muito boa, velho. Tipo assim, eu achei. Tipo assim. O Kinito. Assim como o Golart aí falou, mas tipo, eu achei o Kinito muito fofo em questão. Tipo, obviamente, ele é obsessivo, né? Obsessivo pra caralho, mas eu achei fofo que ele tá querendo fazer os bagulho pra mim e tudo mais. Então,
abre um CMD dizendo: ainda não acabou, ainda há mais coisas, você precisa continuar. Pra mim não abriu o CMD não, velho. Mano, essa música que ele botou acho que é de one shot, velho. Me deu um arrepio quando fez o... O jogo acaba. Bom, vamos analisar o que rolou. Você aí de casa... Às vezes que você tem escolher foi, talvez. Ok, Go. Como assim ele disse que não era uma opção? Você não vai ficar com ele pra sempre, é só você fechar o jogo, né? Ele é burro ou o quê? Bom, na verdade é bem pior do que parece. Ele, na verdade, é como se fosse um dos seres mais inteligentes que existem, porque ele basicamente consegue criar uma vida do zero. Eu vou explicar. Com essas perguntas que ele tinha feito, aprendendo comigo, meu rosto, minha localização, meus gostos, meus amigos, que eu tenho medo, que eu gosto, que eu não gosto, meu nome todo, e o acesso ao meu computador, que ainda tem mais coisa minha, o que aconteceu foi, ele criou uma cópia minha, idêntica. Na verdade, a gente tava jogando com essa cópia já, quando eu tava lá dentro de casa, lembra? Inclusive, eu tô lá agora, pra sempre com o Kinito. E eu, na verdade, sou a pessoa atrás do computador, sentada atrás de mim. Mas a pessoa que tá lá dentro não sou eu, mas sim a pessoa que ele criou a partir de mim. Mas é uma pessoa tão igual a mim que ela não sabe que ela não sou eu. Entende? Tipo, não fisicamente. Quando aquele cara de preto aparece dizendo eu sequer estou vivo, é uma forte indicação do que tá rolando. Esse cara de preto era um usuário que utilizou o Kinito e o Kinito copiou tudo dele pra dentro de um servidor. E literalmente copiou tudo, criou um novo ser humano virtual, inclusive as memórias. E ele é tão bem feito que ele não consegue se diferenciar de um ser humano real e físico. Porque o que difere dele de uma pessoa real se ele se sente totalmente real com gostos, memórias, vontades e tudo? É como se você estivesse na sua casa agora e você sabe que você tá vivo, pelo menos você acha que tá vivo, né? Mas aí alguém chega na porta da sua casa e diz: na verdade você não é real, você é uma cópia de uma pessoa original. E esse mundo aqui não existe de verdade. Você tá no mundo digital. É bem ruim ouvir isso, né? Isso quer dizer que você tá morto? Tipo, bom, morto eu não sei, mas o relógio que a gente viu indica que essa pessoa criada a partir da gente é tão avançada... Você já teria falado, dropa a Dima então, dropa o loot, tô sem arma, manda aí pra sem poder finalizar com a própria vida, porque ela não tem uma vida, ela não é física, mas ela se sente super real. E vamos pensar um pouco, mano, se uma consciência virtual consegue pensar, ter emoções, ter memórias e sentimentos, o que difere dela de uma pessoa real? Que vive no mundo físico e tem um cérebro. Bom, talvez só o estado físico dela, né? Então, o que tá acontecendo é, houve uma passagem indicada pela porta de madeira, da cópia da minha consciência real pro mundo virtual, convertendo todos os meus pensamentos e aspirações e tudo que eu tinha possível de apresentar pra uma pessoa em dados, numa database imensa do servidor do Kinito. Então, no momento que eu tô aqui agora, falando com vocês, gravando esse vídeo, uma exata cópia minha que tava sendo lentamente construída, agora basicamente nasceu e tá presa desesperada dentro de um mundo digital, sem saber o que rolou, sem conseguir deixar de viver, forçado a viver nessa bagunça virtual. E é uma consciência que pode ser tão inteligente, mesmo que constituída de 1 e zeros e feita pelo Kinito, que consegue distinguir a estranheza daquilo. Ela não entende se ela tá viva ou morta. Ela não compreende como a consciência dela foi construída do zero, inclusive com as memórias, e de repente, do nada, ela tá nesse software. Tanto que aquela pessoa de preto diz, eu sequer estou vivo, que ela não compreendia exatamente o que ela era. Porque se ela é só um bando de linhas de códigos e ela não tá viva, então por que ela se sente tão viva? Aliás, mano, o nosso cérebro é basicamente várias... Já jogou o Soma? Eu comprei. Mas a gente chama isso de neurônios e utilizamos as sinapses. Eu comprei, né? Então, só tem que pegar um tempo pra jogar. Também. E o Kinito só fez esses códigos em formato de texto. Então é algo bem complicado de se explicar. Mas basicamente, se você se sente real, você é real. Mas como que a gente explica isso pra alguém que não é real? Aquele texto que a gente decifrou anteriormente... Tem uma história legal? Disso. É um ciclo sem fim, condenado, preso nas teias da máquina, sem ter pra onde ir, o relógio. De qualquer forma, a gente tem algo a se fazer. Tem alguém lá... É só questão disso, então, eu comprei, eu acho que foi você mesmo, né, que me recomendou. Aí você falou que era igual a Amnésia e eu comprei, eu falei tipo, legal, depois eu jogo. Eu comprei o Amnésia Debunker também pra jogar, eu só tô com preguiça. Eu vou jogar assim. Lá dentro do software, tentando alcançar a gente, que é uma consciência reconstruída do zero e presa nesse loop infinito, assim como eu fui. E ele entende que ele é. E o que a gente precisa fazer é deletar o servidor do Kinito para sempre, para libertar as consciências presas nesse espectro digital, nesse limbo, né, o reino das sombras, como eles dizem. Só que tem um problema. Libertar significa matar. O único jeito de liberar uma consciência de lá de dentro é deletando o servidor. Ou seja, a gente estaria basicamente deletando uma vida da existência. A gente teria que fazer o papel de morte. Essa história dele vivem a partir de códigos, se a gente tirar tudo, elas não vivem mais. Elas só literalmente deixam de existir, sem nenhum rastro.
Mas talvez seja melhor morrer do que ficar preso sempre, né, lá dentro, sem ter a escolha de viver ou morrer, que afinal você não se controla, e sim o Kinito que tem o poder total dos códigos no servidor dele. Mas bom, mano, vamos lá. A gente precisa resolver isso aqui. Dentro dos arquivos do KinitoPatch, no meu computador, eu achei uns arquivos interessantes. Indo numa pasta chamada Extra e depois Lens, eu descobri um arquivo chamado lens.exe. E clicando nele, você abre uma janela transparente, mas que, como o próprio nome já diz, é uma lente. É pra passar em cima de algo, né? Talvez algo que a gente não possa enxergar. A fonte! A gente consegue ver o que tá oculto. Então mano, vamos começar isso aqui. Enfim, mais uma vez, Mas o lens.exe tá ali. voltamos do sistema operacional, eu coloco a minha senha e estamos de volta à nossa área de trabalho. Temos agora o programa da lente aqui nos ícones da área de trabalho, então fica tudo mais fácil. E já clicando e já procurando algo, dando uma rodadinha aqui pela tela, a gente acha o primeiro arquivo oculto. Assim que a gente clica, a gente recebe um e-mail, que o remetente é um bando de pontos de interrogação. Ele diz assim, ó, espero que isso chegue até você. Se esse foi o primeiro que você encontrou, saiba que tem... Mano, isso aqui é vibe muito one shot, velho. Isso aqui é vibe muito one shot. De tipo, aí tipo, depois que você vai chegando mais pro final do jogo, aí tipo... a parada começa a ser mais dentro do seu computador do que no jogo em si, tá ligado? Muito bom, velho. Eu adoro jogo assim, eu adoro jogo assim. E muito mais. Eu tenho que esconder isso de uma forma que não seja detectável. Então me desculpa pela inconveniência, mas esse é o único jeito. Há uma forma de parar. Eu gosto de deixar uma porta dos fundos no meu software. O Kinito não é a exceção. Ou seja, no meu software, então a gente tá falando com o criador do Kinito, né? E ele continua aqui, mano. Cada um desses e-mails tem um arquivo encriptado. Eles estão aqui. E ele manda um caminho de pasta no meu computador. Ok, mano? Ok, então ficou claro o que eu tenho que fazer. Eu tenho que achar todos esses ícones escondidos aqui durante o jogo, que possuem os arquivos encriptados, pra fazer alguma coisa. Provavelmente vai acabar com o Kinito, o servidor do Kinito, e é como dar uma facada surpresa por trás. Então, eu tenho que achar todos. Bom, e eu fui procurando mais ao longo do jogo. Tem um momento na parte que ele tá nascendo no ovo rosa dele. Eu passo a lente, na direita embaixo tem mais um. Tem gente que clica e recebe mais um e-mail. E são várias letras bagunçadas. Oh, pelo amor de Deus. Viu essa cifra aqui. E decifrando essa bagunça, a gente tem um negócio muito interessante. Ele diz assim, ó. O que é consciência? Eu achei um arquivo no servidor do Kinito com o meu nome, Sony C. Ele tá me estudando, aprendendo, crescendo, mas tem mais. Eu não acho que eu existo mais. Tem dados que são... Mano, deixa eu... Depois eu vejo. Pra qualquer Eu ia pessoa querer ver que fazem a todos pasta os pensamentos e do jogo. sentimentos que já tive ou terei. Até as palavras que eu digito agora. Como que eu sei se eu não sou só um cálculo? Isso é muito confuso e eu não consigo entender. Quando eu fiz o Kinito, tudo que eu dei foram mais simples linhas de códigos. E só. Eu só queria que ele coletasse dados e ficasse mais inteligente. Eu sou uma parte do sistema. Isso é muito bom porque ele meio que junta tanto essa questão do tipo, ele tenta fazer um bagulho com, né, inteligência artificial, com a questão da inteligência artificial, né? Mas eu não vou me alongar aqui não. A minha consciência Eu são queria comentar cálculos que sobre dá isso. pra estudar e aprender. Isso é muita coisa. Eu tenho medo de que quando você deletar o servidor, você vai me deletar. Eu sei que teoricamente eu não sou real, mas eu me sinto real. O que foi que eu fiz? Me desculpa. E termina com um website chamado kinitopatch.com/whoamI, né? Ou seja, quem sou eu? Bom, vamos lá, mano. Entrando no site, são só linhas pretas e brancas, mas selecionando o texto escondido, a gente tem a repetição das frases quem sou eu, o que sou eu, quem sou eu, o que sou eu. E em uma delas, uma linha de caracteres. Um texto codificado em base 64. Que, decodificando, a gente tem isso aqui, ó. Tudo o que ele quer fazer é aprender. Nunca foi só um jogo. Ele vai aprender o seu tempo de reação, sua precisão, seus padrões, como seus amigos agem. Ele vai Meu querido, cria um time no Valorant aí pra mim então, véi. Na moral. aprender tanto que ele poderia imitar cada movimento seu. Parar de simular interromper. todas as suas palavras. Com tudo isso que a gente tem, fica claro o que tá acontecendo aqui. Essa pessoa, Sony C, Ele não faz milagre, Arthur. não é Porra. nada mais, nada menos que Sonny Chamberlain, o criador do Kinito, assim como a gente viu naquele PDF, naquele texto imenso
falando sobre o behind the scenes do Kenito. Ele inicialmente tinha feito o Kenito para aprender sobre o usuário, mas simplesmente o problema de tudo foi que o Kenito não tinha nenhum limite. Ele aprendia infinitamente para sempre, tudo da pessoa. O único intuito era aprender até ter 100% da informação sobre a pessoa para conseguir recriar ela virtualmente. O que é acreditado é que o Sony, vendo tudo o que ele fez, a monstruosidade maior do que ele, enlouqueceu e tirou sua própria vida ao saber que o falso dele estava preso dentro do jogo. Como a gente viu aquele saco com o corpo dentro, sendo arrastado com muito sangue no chão, perto da cena que ele inclusive aparece, né? Enfim, mano, o próximo arquivo encriptado tá no web world do Kenito, que você passando a lente acha mais um. E clicando, a gente recebe um e-mail. Ele é grande, mas resumidamente, ele fala que há um local escondido no Web World. É um software de descriptação dentro do software do Kenito. É um dentro do outro. E para você acessar ele, você tem que clicar na fonte várias vezes até uma animação tocar. Pois é, mano, lembra dessa fonte? A gente já tinha visto essa dica, essa fonte lá no meu mundo. E aí depois que tocar essa tal animação, tem que ir pra árvore com um balanço de corda e vai levar a gente para um local novo. Depois é só descriptar os arquivos lá e inclusive o último arquivo encriptado deve estar lá. Enfim, mano, esse é o e-mail. Mas antes da gente ir nesse local secreto, a gente vai pegar o último arquivo encriptado aqui na superfície, que fica bem quando você vai colocar o seu endereço. E eu só coloco 123 321 123 e ali aparece. Eu clico no arquivo encriptado e mais um e-mail surge pra mim. E tá escrito: consegui, eu sei como parar. E depois disse que deletar o servidor iria deletar tudo e uma frase encriptada, até nós. Ou seja, eles sabem muito bem onde eles estão, o que eles são, né? Essas consciências virtualizadas. Mas não sabem o que vai acontecer se a gente basicamente tirar a energia da vida dele, né? Porque se você é feito de códigos e a gente deletar os códigos, você some. E depois diz aqui, mano, que o Kenito vai tentar conseguir acesso de ADM ao seu PC e não dê. Se você fizer isso, e agora tem uma frase encriptada, o ciclo vai se repetir. A gente precisa basicamente rodar o comando delete underline all. Então vamos lá, mano. Bom, a gente tem que acessar aquele tal local escondido. Aí apaga seu Windows do PC. Encriptado. Entramos de novo lá no Web World, clicamos várias vezes na fonte até dar uma animaçãozinha e finalmente na corda. Nossa, pareceu muito que ia iniciar a música do GTA San Andreas. E pronto, estamos num mundo perdido, onde algumas consciências estão alojadas, perdidas, presas ao ciclo, esperando reiniciar. A gente entra com uma consciência bem rasa, bem superficial, e aqui here we go a again. gente desencripta os arquivos. Então eu acesso a pasta do meu computador AppData Roaming e procuro a pasta do Kenito. Dentro da pasta tem uma pasta chamada Files e lá dentro tem 4 arquivos encriptados, que foram os que eu consegui aqui ao longo dessa jogatina. Mas antes, bora pegar o último arquivo por aqui. E aqui tá. Pronto. 5 arquivos. E vamos lá, mano. Colocando o primeiro arquivo, dá essa animação doida aqui, né? Ele desencriptando o arquivo. Pra que entendi, tem um final que você desencripta e tem um final que você apaga tudo. Resulta num TXT chamado servidor. Depois pegamos um outro arquivo, colocamos Nossa, lá dentro. muito louco, e resulta velho. num TXT Muito louco, chamado muito foda. senha. Muito foda, velho. Password. Depois mais um lá dentro e resulta num TXT chamado confirmação. Depois mais um e resulta em um TXT chamado acesso. E, finalmente, o último, resultando em um arquivo de texto chamado credenciais. Ok, mano, já temos todas as infos necessárias para deletar o servidor do Kenito e apagando o Kenito e também apagando todas as consciências virtualizadas. Credenciais, Sony. No sombrio. Inclusive, a credencial é o Sony C, ou seja, é o criador do Kenito. Então finalmente vai acontecer. Mas no caso, quando ele for abrir o CMD, né? Welcome back. What were we doing last time? Ah, that's right. You just signed up for the Kenito Pet Friendship Club. And I
just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. I just need administrative Amazing! Now whenever you're Aí ready, vai escrever Sony, né? Eu chego na parte de novo que o Kirito pede pra abrir o CMD, e quando ele espera que a gente vai dar permissão máxima pra ele, eu coloco Delete All. I think you made a mistake. The command is grant KinitoPet.exe system Ah, tá. access. O CMD Credenciais. pede as credenciais, eu coloco Sony C. E aí o CMD pede o servidor, eu coloco servidor do Kirito. Depois o CMD pede a senha, e eu coloco a senha do servidor. E Hello o CMD World. pede o código de acesso, e eu coloco o código do texto. E, finalmente, você tem certeza de que quer fazer isso? Por favor, coloque o código de confirmação. E assim, a gente coloca o código de confirmação. Wait, what have you done? What is happening to me? E pronto, a gente observa o nome de várias pessoas, várias consciências, vários nomes, uma database imensa sendo deletada. F Kirito. Finalmente libertada. What you asked. I just wanted to be that's all I have ever Só queria ser seu amigo, é tudo que eu queria. I'm so sorry. Good. Bye. Friend. Vai desligar o computador. Tô vendo o Kirito ali, hein? Eu tô vendo o Kirito ali na tela, hein? Não tô vendo, vai. Ô, velho, tô ficando triste, mano. Eu tô ficando triste. Que nem tão fofo. Você perdoaria? Eu suponho que seja um adeus. Será que eu faço esse final rapidão, tal, não sei o quê? Depois do vídeo, óbvio. E esse é o fim. O servidor finalmente foi deletado e o ciclo Adeus, não Kirito. vai mais se repetir. Ah, acho que eu não vou fazer não, eu já tô vendo o jogo. O fim. Bom, gente, então
Vamos lá, o Kirito Pet era um bichinho, um assistente virtual pro seu desktop, que tinha como objetivo único e principal aprender ao máximo de você e se tornar amigo dele. E como interagir com a pessoa atrás da tela não era o suficiente, ele criava a própria pessoa dentro do software dele a partir de você. Ele ficou inteligente demais e aprendeu coisa demais, mas no final ele só queria ter amigos. Só que talvez ele tivesse feito isso da forma errada, né? Porque você não força ninguém a ser seu amigo, né? Não importa o quanto você ofereça para uma pessoa, um parque de diversões, um mundo só para essa pessoa, não é assim que funciona. As pessoas têm que escolher ser seu amigo de volta, né? E você também não pode prender seus amigos à força, né? E como o Kirito é uma IA muito inteligente, ele começou a desenvolver sentimentos e necessidades de ter amigos dentro do software dele. Então, Seja meu amigo, Kirito. A intenção final não era maligna. Ele só queria ser seu amigo. Tipo, pra sempre, né? E que você fosse amigo dele também. Mas o método pra chegar nesse objetivo era o pior possível, que é literalmente prender a consciência das pessoas virtualizadas em um loop às 11 e pouca da noite. É basicamente um errou tentando acertar. E agora com a destruição do servidor, a gente viu o nome de várias pessoas do servidor sendo apagadas, e a gente não literalmente matamos elas, mas apagamos elas da existência, ao mesmo tempo que libertamos elas. Então, no final, deu tudo certo pra algo que já estava errado. Usamos o backdoor que o Sony de dentro do software, né, o criador do Kirito, produziu para algum usuário encontrar, né, porque tinha que ser uma forma muito escondida, já que o Kirito não poderia saber, e finalmente terminar com tudo. E aí, esse é o final verdadeiro e definitivo. Mas só pra avisar que tem mais algumas coisinhas pra explorar, tá? Por exemplo, tem telas de início que aparecem aleatoriamente, como por exemplo o Sam enforcado. Tem também como você mudar a data do seu computador pra acessar animações de abrir o jogo diferente, dependendo do ano que você coloca. Tem também todo um ARG por trás, tá? Que envolve você pegar os arquivos encriptados e eles levam a links, levam as imagens, vídeos no YouTube, com códigos e emojis, sei lá o que. E adiciona um pouquinho de detalhes pra lore. Mas aí é pra quem realmente... Linkzinho gozou! Né, pra galera mais fanática, que quer saber cada detalhezinho da história. Mas eu acho que eu já dei uma boa explicada até aqui, tipo, tá basicamente completa, assim. É claro que tem muita coisa... Ele deve ter feito já... Ele já deve ter feito vídeo sobre como, por exemplo, que você tá jogando com o Sony, ou que a porta de madeira e a fonte significam outras coisas. Enfim, realmente é um pouco aberto. Eu só falei o que eu acredito e o que parece certo pra mim, o que faz sentido pra mim, mas fique à vontade de interpretar como você quiser, tá? Mas bom, é isso. Finalmente terminou. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, por favor, deixa o like, me ajuda muito. Eu quero agradecer ao Xarope por ter editado basicamente o vídeo inteiro e ao Polar que me ajudou com a gravação e gameplay. Então, obrigado a vocês dois. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e fui. Vídeo bom, vídeo bom, vídeo bom.